Bem, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu me chamo Everton e eu vou estar falando com vocês um pouco aqui sobre aplicações de blockchain. Não sei se vocês têm alguma experiência quanto a isso. Se tiverem, a gente pode estar trocando informações depois. O meu intuito aqui é mais trazer uma visão geral de algumas aplicações que a gente já tem conhecimento e algumas até em desenvolvimento. E também trabalhar a problemática de onde a blockchain pode ser utilizada, né? Então, assim, de maneira bem genérica, o que nós temos de maneira sintética de problema, né? Das diversas aplicações que vocês já devem ter ouvido aqui na feira, né? Inclusive que a colega está falando aqui do lado também, o que foi falado ainda há pouco, né? Da aplicação de saúde. Todas as aplicações, elas têm esbarrado em um problema em comum, que é o nível de segurança. Então, até mesmo na indústria 4.0, que tem sido muito difundida, ainda existe uma interrogação de como garantir a segurança dos dados, né? De como garantir que esses dados não sejam mudados, não sejam adulterados. E isso é justamente a grande problemática que a blockchain atua para dar essa confiabilidade. E aí eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a blockchain e algumas aplicações que já estão aí em andamento, já estão sendo utilizadas até no mercado. Existe um potencial muito grande a ser explorado na blockchain e eu faço parte do curso de engenharia elétrica lá da UFAM. Nós temos já um grupo, né, do doutorado que está estudando isso e nós temos aí bastante material, né, para potencializar essas investigações. E aí vocês também podem ter contato conosco e trocar ideias também. Então, assim, de maneira genérica, pegando o exemplo do colega que esteve aqui antes falando sobre a aplicação lá do Adventista, todo o sistema que é empregado com o prontuário dos pacientes, né, informações são muito confidenciais. Mesmo que haja o LGPD, né, a gente ainda fica com aquela dúvida se realmente os dados não são compartilhados. O blockchain, ela vem justamente para dar essa segurança para o usuário final. E a gente vai conversar sobre isso também. Então, nós temos as aplicações do blockchain em alguns setores da economia, né? E aí nós vamos falar de maneira bem genérica, né, da base até mesmo algumas aplicações que nós já temos a compartilhar. Então o que é o blockchain, né? A blockchain, ela é uma configuração de rede, ela caracteriza também por protocolos, por plataformas, mas o grande foco dela é ser uma espécie de livro-razão, né? Não sei se tem algum contador aqui, mas o contador ele sempre usa o livro-razão como sendo o livro onde todas as transações são registradas. Então, todo contador ele vai prestar contas diante disso com o fisco, com os donos das empresas, né? Então, todas as transações de entrada, saída, são registradas no livro-razão. A blockchain também é isso. Então, todas as transações feitas de um usuário para com o outro são registradas digitalmente. E digitadas, também criptografadas. Então isso dá a segurança de que esses dados eles estão sendo compartilhados unicamente com quem está enviando e com quem está recebendo e também garante que ninguém vai alterar esses dados no meio da transmissão ou na recepção. Então, o livro-razão que vai ser caracterizado pela blockchain tem esse aspecto. Outro aspecto interessante que eu quero falar da blockchain é a descentralização. Hoje, todos os sistemas, a maioria deles é centralizado. Então você tem um servidor e esse servidor ele é o ponto, né, o nó principal da rede. Então se você vai logar, você tem que pedir autorização para a rede. Se você vai entrar, você tem que pedir autorização do servidor. Da mesma forma, se esse servidor sofrer um ataque, toda a rede é afetada. A blockchain ela vai trabalhar com um conceito que é a base dela, que é de ser descentralizado. Não sei se vocês já tiveram contato, né? Mas num passado recente havia o torrent, né? Muito forte, né? Onde trocavam informações, trocavam arquivos, né? Entre ponto a ponto. Então a blockchain ela é P2P, né? Ela é uma comunicação descentralizada onde você fala diretamente com o seu destinatário, né? O seu cliente ou seu fornecedor, sem precisar de um terceiro no meio, né? Sem precisar da autenticação de alguém. E quem dá essa informação e quem dá essa segurança é a plataforma da blockchain, né? Então ela foi criada, desenvolvida com esse grande mérito, com esse grande objetivo.
Aqui só de maneira bem genérica, para a gente entender o funcionamento, né, da blockchain, ela é muito mais do que isso. Aqui eu estou tentando reduzir, né, a compreensão para a gente abstrair isso aí. Então a blockchain, como o próprio nome fala, é uma cadeia de blocos. E esses blocos que estão exemplificados aqui, eles vão se agregando a cada transação nova que é realizada. Como eles vão se agregando? Eles vão se unindo, criando a chain, né? Criando essa cadeia. Cada bloco, ele tem um hash. Esse hash é a identificação única de cada bloco. Não existe outro bloco com aquele hash. Esse hash é um endereço criptografado. Ele não pode ser alterado. Se de repente alguém quiser ou tentar fazer a quebra bruta dessa cadeia, a cadeia toda reconhece que aquele bloco é estranho e ela não permite que aquele bloco entre na rede. Da mesma forma, se alguém quiser alterar um bloco que já está na rede, alguma informação, João passou para Maria, né, 50 bitcoins, e alguém quer alterar isso, né, a cadeia também reconhece e aquela transação ela não é aceita. Então o nível de criptografia é muito forte e o hash ele já vai trazer essa configuração. Então aqui nós temos uma cadeia de 3 blocos e essas cadeias aqui vai ter cada uma delas o seu hash e tem um ponteiro de hash. O que é esse ponteiro de hash? Cada bloco anterior ele vai ser apontado pelo seu bloco posterior. Então, em qualquer momento da cadeia, se alguém quiser alterar algo daquele bloco, ele vai ter que alterar o bloco os dados de todos os blocos antes. Então não é só um bloco que vai ter essa cadeia bem segura, né? Mas é uma criptografia e um conjunto de enlaces de informações que vai pegando todos os blocos e informações anteriores, de tal forma que você não pode alterar toda a cadeia, porque é descentralizado, né? O fato de ser descentralizado, cada ponto da rede tem uma cópia desse livro razão que eu falei para vocês. Então, se alguém, né, conseguir, de alguma forma, romper algum bloco na tentativa de alterar, ou de falsificar, ou de causar um roubo de informação, quando esse nó entrar na rede novamente, todos os outros nós vão identificar que aquele bloco é falso, porque todos têm cópias do bloco verdadeiro, da cadeia verdadeira. Então, aquele bloco, automaticamente, ele é excluído, né? Então, isso é justamente um dos pontos mais fortes e motivo pelo qual a blockchain tem sido muito difundida, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas aplicações. Por quê? Porque ela dá essa segurança de que o dado ele vai ser imutável, de que ele vai ser realmente garantido até o final da sua aplicação. Então aqui o encadeamento é feito, cada ponto é um nó e cada nó tem a sua identidade única, né? Eu coloquei aqui o fingerprint para justamente validar essas informações. Aqui, né, das primeiras e mais famosas aplicações da blockchain que nós temos aqui a tão famosa, né, Bitcoin. Bitcoin não é a mesma coisa de blockchain, né? A Bitcoin ela é uma aplicação, né, da blockchain. Então, por trás de tudo que você tem na Bitcoin hoje e diversas outras moedas digitais, você tem a blockchain atuando. Então, a blockchain a gente entende como uma plataforma que dá, né, sustento para que todas essas outras aplicações elas venham rodar. Então eu coloquei duas das mais famosas aqui, né? Nós temos a Bitcoin e nós temos a Ethereum. Então a Ethereum também ela se caracteriza por ser uma plataforma com vários tipos de desenvolvimentos e por trás dela o que que tem? Tem a blockchain, né? Então a blockchain ela vai trazer esse sustento para uma série de outras aplicações, né? E essas aqui elas vão garantir aí sistemas de pagamentos, né? Hoje já existem vários tipos de transações econômicas que estão sendo feitas, né, via Bitcoin, Ethereum e outras aplicações baseadas no blockchain. Existem também aplicações aí em ramo imobiliário, né? Há também o médico, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, aquilo que nossos colegas estavam falando do Hospital Adventista aqui também. Então, quando você ouvir, né, falar da Bitcoin, hoje é uma moeda digital, uma criptomoeda, lembre que atrás dela existe toda a força da blockchain, tá? Alguns exemplos aqui de maneira genérica do que nós temos aí a expor. Nós temos aplicações que são distribuídas em diversos setores. Vocês aqui com certeza atuam
em setores diversos. Aqui eu coloquei somente algumas aplicações onde tem sido explorado, né, de maneira bem mais massiva a aplicação da blockchain. Mas existe uma série de outras aplicações, inclusive que vocês podem ter ideias hoje, insights, e de repente aplicar aí no mercado local, né, aqui no Brasil também, porque aqui é uma plataforma aberta, é open source, né, então você consegue aí difundir de maneira bem fácil. Primeira delas, né, nós temos aí o mercado financeiro. Então no mercado financeiro nós vamos ter exatamente o acompanhamento de todas as transações financeiras entre entes, entre entidades. Pode ser de você, né, como cliente para uma instituição, pode ser de você para um amigo, de você para uma amiga. Exemplo, né? Se você tem hoje alguém que mora em outro país, você vai fazer a remessa financeira para aquela pessoa. Você precisa de bancos para intermediarem essa transação, né? Tem taxas ali que você paga, impostos, talvez declarações que você tem que fazer desse dinheiro, origem dele, etc. Aqui nós temos somente a comunicação entre você e o receptor. Quem vai dar essa sustentação é a blockchain, né? Então ela vai validar o ponto de destino e o ponto de origem, e à medida que os dois estiverem validados, eles podem transferir esses recursos, né, diretamente através dos recursos digitais, da moeda digital, né? O Brasil recentemente, inclusive, já lançou aí o Drex, né? Vai estar trabalhando aí nos próximos meses, mas a ideia é que nós tenhamos aí um real digital para estar atuando também nesse mercado, né? Então, no mercado financeiro, é um dos pontos que tem muito sido utilizado a blockchain, tá? Outro ponto que nós temos visto também são as cadeias de suprimentos, que é o segundo ponto que eu coloquei aqui, né? Então, a cadeia de suprimentos a gente vai ter em processos industriais, em processos de agronegócio, né? Tudo que vem para trazer rastreabilidade, né? E também fazer o tracking, né? Quando nós falamos de itens de transporte logístico, a blockchain vai trazer isso também como sendo algo que pode ser feito, né, como aplicação. Então, nós temos aí o mercado de cadeia de suprimentos sendo o potencial mercado para essa tecnologia. Nós temos o imobiliário. O imobiliário em que sentido? Hoje, se você vai fazer a transferência de um terreno ou de uma casa, de uma propriedade, você precisa de um intermediário. Quem é? É o cartório, né? Então, você tem que fazer todas as homologações, registro de assinatura, pagar as taxas, etc. Então, ativos podem também ser digitalizados, né? E à medida que você tem esses ativos digitais, você pode fazer a negociação através de contratos inteligentes, onde você se autentica e a pessoa para quem você está passando ou recebendo também se autentica, e vocês podem fazer a transação sem ter um terceiro, digamos assim, intermediando, né? Então percebam que o conceito da blockchain é da liberdade para as negociações e trazer essa flexibilidade também para as pessoas. O quarto que eu coloquei ali é saúde. Saúde tem sido um mercado, né, muito utilizado também para ser atendido pela blockchain. Principalmente por quê? Porque nós temos dados muito sensíveis ali, né? Você tem dados, se você tivesse hoje o seu prontuário de todas as vacinas que você já tomou, né, das medicações que você toma hoje, dos tratamentos médicos que você já fez. Então imagine toda a sua história, a história de um paciente, né, digitalizada, em que? Num contrato inteligente, por exemplo. Então todas as informações suas estão lá, então são dados muito sensíveis, né, não podem ser compartilhados aí ou deixados publicamente para pessoas, né, ou para entidades. Então, à medida que você tem isso baseado na blockchain, você vai delegar esse compartilhamento somente com entidades ou pessoas que você quiser, né, na blockchain, autenticar e assim fazer, tá? Então o controle desses dados não é mais do hospital, da clínica onde você fez o exame e vice-versa. O controle dos dados é do paciente, né? E aí você pode estar integrando uma rede blockchain junto com os hospitais, etc., onde você pode compartilhar essas informações somente para quem você autenticar e liberar essas informações. Então esse é um ponto que tem sido muito utilizado. A exemplo dos colegas que tiveram aqui ainda há pouco, falando do Hospital Adventista, tem os prontuários digitalizados, né? Mas aquelas informações são de posse do hospital, não é do paciente. A blockchain ela vai dar mais um up, né, nesse sistema,
dando autonomia para o cliente, né, que é o caso do paciente, ter os dados em suas mãos. Tá? Aqui nós temos também, só para a gente avançar um pouco, né, nós temos aqui, ó, envio de remessas, como eu falei para vocês, envio de remessas dado diretamente, né, pela blockchain, trazendo aí transações mais baratas, reduzindo o tempo, tirando a questão de taxas. Então você consegue aí implementar transações mais facilmente, né, e sem terceiros. O grande ponto da blockchain, e isso é o que causa muito medo em instituições fiduciárias, né, em bancos, é que você não depende mais deles. Né, você tem liberdade de atuar com o seu negociante ou destino final da sua reserva. Nós temos o voto eletrônico, né, tão polêmico, com as urnas eletrônicas, etc. E como é que a blockchain vai atuar com o voto eletrônico? Da mesma forma, né? À medida que a blockchain garante transparência, descentralização, ela garante também a imutabilidade dos dados. Então, se você autenticou e você tem um ID, uma chave sua, né, uma assinatura eletrônica imutável, que todas as vezes que você quiser entrar, o sistema identifique que é você realmente, seja por finger ou qualquer outro dado, né, bioelétrico, você consegue também garantir isso. Então, o seu voto é registrado na blockchain e depois que é registrado, ninguém pode alterar. Né? Independente do poder computacional que se haja, você não pode alterar aquele dado mais. Então, votou, está votado e ali você tem transparência, é compartilhado com a rede, não é algo escondido, todos os outros nós ficam sabendo, né? Mas você também tem essa característica aí exposta para o voto eletrônico. Tokenização de ativos, depois eu vou mostrar um, né? Vocês ouviram falar, né, no passado recente das NTFs, né? Teve aquele boom, Neymar comprou NTF, gastou milhões, né, num desenho digital, etc. Então a tokenização de ativos vai trazer também a característica de você tokenizar, né? O que é tokenizar? É você dar um endereço, né, um hash, né, uma identificação única, criptografada para algum ativo seu e deixar ele na internet. Né? Então, de repente, uma pintura, um desenho seu. Né? Existe um projeto aqui em Manaus que as pessoas, elas na Europa, por exemplo, pagam para que uma árvore seja plantada. Né? E à medida que isso acontece, cada árvore plantada ganha um token, né? Fica na internet. Né? Então essa pessoa ela paga em dólar, lá na Europa, por exemplo, ou você pode pagar aqui também, a árvore é plantada e você recebe esse ativo digital através do token na blockchain. Né? Então isso já está acontecendo aqui em Manaus, né? Num projeto aí em vigor. E no último ali eu coloquei os prontuários eletrônicos, né? Que eu já falei para vocês da questão da saúde, né? Que é justamente o ponto muito utilizado hoje também. Então, aqui, ó, somente 2 exemplos, né? Depois eu vou mostrar outros, de algumas utilizações. A gente falou aí um pouquinho da blockchain. Então, onde tem sido aplicado, de que forma, né? Nós temos aqui, ó, o rastreio de produtos amazônicos, como sendo um dos pontos aí que tem sido utilizado. Pode ser produto de outra área, de outro estado? Pode. Então, você pode rastrear esse produto eletrônico através da blockchain. Então, à medida que todos os dados eles estão na rede, ponto a ponto, eu consigo ter acesso a esses dados à medida que eu integro essa rede e eu consigo capturar e garantir a autenticidade daquele produto. Então, a falsificação de produto. Eu comprei algo que veio, sei lá, de Minas, um café, por exemplo. Né? Como é que eu garanto que esse café realmente é de Minas? Né? Então, todos os dados de identificação lá no produtor, eles são coletados e são lançados na blockchain. À medida que chega no cliente, o cliente consegue garantir que aquele produto realmente é um produto sem falsificação, né? Longe de fraude, por exemplo. Da mesma forma, se eu quiser saber por onde passou esse produto, cada lugar onde passou, né, pode ser registrado na blockchain. Então percebam aí a capacidade que a blockchain tem de trazer produtos, né, ao cliente final, trazendo essa garantia, né, controle de qualidade, etc. Principalmente em produtos alimentícios. Né? Então até isso pode ser agregado. Coloquei amazônicos também, por quê? Porque hoje já existem alguns produtos amazônicos que estão sendo estudados, né, para justamente serem integrados à blockchain,
para que quando forem exportados, possam trazer essa credibilidade final aos seus clientes, tá bom? E ali, ó, as moedas digitais, eu coloquei para vocês também para compartilhar, né? Existem centenas de moedas digitais. Além do Bitcoin e da Ethereum, existem muitas outras. Você pode acompanhar a cotação delas, etc. Mas todas elas vão usar como base para a criação dessas moedas, para a negociação dessas moedas, para todas as transferências, a blockchain. Então a blockchain ela está difundida, né, no uso de todas essas moedas, independente de como elas atuam e onde estejam na rede. Tá? Então as criptomoedas continuam sendo aí a principal das aplicações. Aqui eu coloquei uma outra, né? Uma aplicação que talvez esteja mais perto aí de algumas pessoas. Então, aqui a Spotify, ela comprou uma startup, né? Uma empresa que trabalha com NTFs, e essa compra, ela já tem divulgado que ela vai começar a fazer negociação, né, das músicas através das NTFs. Então, esses fundos não fungíveis, né, que são arquivos digitais, vão permitir que quem grava as músicas, né, é um arquivo proprietário, né, garantir que aquela música pertence àquele cantor, e aí, à medida que alguém quiser ouvir, né, aquela música, quiser compartilhar aquela música, vai estar sendo negociado também na plataforma da blockchain. Então, hoje ainda não está disponível, ainda não está operando, mas a Spotify ela já começou a trabalhar na sua rede, né, para fazer o compartilhamento de músicas, vídeos, né, na sua plataforma, usando também a blockchain, tá? Principalmente com os fundos não fundíveis, né, que são as NTFs. Tá? Então, um exemplo aí daquilo que a gente tem no dia a dia, talvez mais perto aí do que vocês percebem, né? Aqui a Amazon, né? A Amazon também. A Amazon, como uma plataforma que acredito que todos já conhecem, né? Que vende produtos, né? Negocia serviços e etc. Mas a Amazon, ela é uma plataforma também que serve para vários negócios. Então, um dos negócios que a Amazon já tem aí disponíveis hoje é a plataforma que trabalha aí com a blockchain, né? Então, hoje, todas as negociações que alguém quer fazer de repente lá no seu negócio, você quer implementar algo, né? Algum projeto também que você quer fazer para um terceiro, né? Você consegue entrar na plataforma da Amazon, né? Fazer ali o licenciamento, né, das suas contas, atribuir os nós que você vai estar atuando, né? E toda negociação acaba sendo realizada com clientes, fornecedores, também utilizando a plataforma da Amazon. Da mesma forma, os dados vão ficar na nuvem, vão ficar dispostos. E aqui nós temos uma característica especial dessas plataformas, que são plataformas mais privadas, digamos assim. Nós temos a plataforma da Amazon, nós temos a plataforma da IBM, né? O que diferencia? Eu posso gerar uma rede minha, né? E essa rede ficar com uma rede privada e essa rede privada ser autogerenciável? Você pode. Você vai ter que investigar a blockchain e trabalhar numa estrutura privada, né? Numa rede privada. Por que isso? A blockchain ela foi desenhada para ser pública. Então, todos os dados que você chegar a negociar, do que você registrar na blockchain, eles vão ser públicos. Então, de repente, alguém pegar a sua transação, o ID da sua transação, consegue enxergar o que foi feito. Talvez não consiga entender o que foi gerado ali, se você guardou de informação, porque está criptografado. Mas ele consegue saber que você transacionou, quanto você pagou para a rede, etc. Quando você cria uma rede privada, que é uma outra topologia da blockchain, você consegue fazer com que a rede obedeça, né, ali políticas que você crie. Então tem empresas hoje que já estão criando redes privadas de blockchain, onde boa parte dos dados ficam dispostos somente para a empresa, né, e ela solta para a rede pública somente aquilo que ela acha interessante, né? Exemplo, ESG,
O ESG tem sido um movimento, né, nos últimos anos, né, para as empresas atuarem no meio ambiente, governança, né, e trabalharem muito a questão ambiental. E esses dados de ESG acabam também sendo dados muito confidenciais para a empresa. Para que a empresa, se ela divulgar isso e esses dados não forem confirmados, ela pode causar um greenwash, né? E ser mal vista pelos clientes, tipo, está fazendo coisa, está dizendo que está fazendo, que está plantando árvore, mas não está. Então, tipo, dados que são muito privativos da empresa ficam na rede interna e a empresa escolhe o que vai dispor para fora. Então, a Amazon, ela consegue fazer isso também. Então, de repente, se você tem uma empresa e quer fazer a sua rede privada, né, e os seus dados, eles podem ficar ainda ali confidenciais, né, dentro da sua esfera, e você pode divulgar somente aquilo que você achar interessante. Tá? Então, a Amazon é uma plataforma que tem sido muito difundida aí nos últimos dias. Partindo para a parte final já, pessoal, aqui é um outro exemplo, né? Aqui é uma rede de blockchain da Siemens. Então a Siemens, para o contexto industrial, por exemplo, ela tem uma rede hoje que é muito confiável, né? Uma rede que tem sido muito aplicada nas indústrias, por exemplo. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Essa imagem é do site deles. Então ali, ó, imagine que você é o cliente, né? Você é a pessoa lá do nível 1. Então você está comendo a batata frita que veio no pacote, né? Então a blockchain, ela vai te dar o quê? Ela vai te dar, inclusive, informações de onde aquela batata ela foi plantada. Qual foi a fazenda, né? Em que condições, se teve alguma coisa naquela época, de repente, do plantio que aconteceu, vai ficar na blockchain, vai ficar registrado, né? Eu vou conseguir ver isso como cliente? Talvez não, porque a Siemens pode bloquear aquilo que acontece de errado, né? Por isso que tem a diferença da rede pública ou privada. Se for pública, é conhecimento público, né? Alguém pode pegar e entender essa informação. Então aqui, ó, através do serial number, né, do QR Code, consegue saber qual foi a data da produção, né? Consegue saber onde foi produzido, consegue saber por onde passou, onde foi vendido, né? E consegue rastrear ponta a ponta até você. Então você, através de um QR, você entra lá, né, lê o QR no seu celular, o QR já aponta para o site de rastreio da blockchain, e a blockchain já te dá todas as informações desse produto em específico. Tá? Pode ser outro produto? Com certeza. Então você pode ter aí, assim como um saco de batata frita, você pode ter inúmeros outros produtos que podem ser compartilhados, né, com seus clientes, né? Uma vacina, por exemplo, né? Como eu posso garantir que a vacina que estão aplicando em mim foi bem acondicionada, onde ela foi produzida, né? Se ela de repente está dentro da validade, né? Eu que sou o cliente. Porque uma coisa é a pessoa que está aplicando dizer que está ok, outra coisa é eu realmente ter essa garantia. Então imagina que eu leio esse barcode e eu consigo trazer toda a vida dessa vacina, inclusive lá de onde ela saiu. Então essa é a ideia, né? E com a garantia de quê? De que esse dado é imutável. Pessoal, para que um dado seja alterado na blockchain, mais de 50% de todos os nós precisam ser corrompidos. Então, o nível de segurança da blockchain é alto, por quê? Porque o ataque para todos esses nós, né, na escala exponencial é quase impossível. Né? Quase por quê? Porque a gente sabe que se de repente tiver alguma ação, né, orquestrada, né, uma teoria do caos, pode acontecer. Mas diretamente essa segurança é dada justamente por isso, por ser descentralizado. Então você tem aí, ó, rastreabilidade, transparência, segurança, qualidade. No final, o cliente ele acaba tendo o melhor resultado do que ele está comprando. Para fechar, pessoal, a blockchain tem sido utilizada. Aqui em Manaus, nós temos já algumas pesquisas sendo desenvolvidas também. Alguns institutos já têm adicionado aos seus sistemas hoje também blockchain, né? Então, de repente, uma rede industrial, se o nó for coletado, não tiver os firewalls, mas tiver uma boa blockchain, os dados são criptografados e os dados são incorruptíveis, né? E aí eu queria só salientar, né, que nós temos aqui uma grande característica, né, que é a diversidade das aplicações. Então hoje, você já tem rede social baseada em blockchain. Para que isso? Para garantir que quem está mandando a mensagem realmente é o proprietário daquela conta. Então fake news dificilmente se faz na blockchain. Né? Você tem navegadores que já usam a Web3. Né? Então navegadores que garantem para você
transparência de dados, segurança dos dados que você negociar lá, né? As propagandas que de repente você encontra em navegadores comuns, né? Como o próprio Chrome, você não encontra lá, porque estão bloqueados, né? Então, já existe essa possibilidade também de você usar esses navegadores, né? Então, existe uma série de aplicações onde você pode embutir a característica da blockchain e garantir o controle dos dados, a imutabilidade deles e também que você tenha a transparência tanto do seu lado quanto de quem está sendo o seu cliente. Legal? É isso. Eu agradeço aí. Obrigado.